Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia, o dia está amanhecendo, tá certo? Então, vamos aqui gravar um vídeo pro canal aqui do YouTube. Vou falar aqui algumas coisas aqui, irmão, porque o negócio assim tá meio complicado, tá certo? Porque as pessoas estão cada vez mais dificultando as coisas para a pessoa servir a Deus, tá entendendo? É tantas tradições, é tantas coisas, é tanto não pode isso, não pode aquilo. E quando a gente vai ver para a palavra aqui, tem um Espírito Santo que nos ajuda a vencer todas essas dificuldades. Difícil seria se não tivesse o Espírito Santo. Aí eu vou te dizer uma coisa, aí seria terrível. Mas como tem um Espírito Santo, aí não tem justificativa dessa dificuldade toda. Tá certo? Pastores pegando versículo fora de contexto, histórias, fábulas. O povo não precisa disso não. Na simplicidade, é o que está escrito aqui, praticou, o poder de Deus se responsabiliza e acontece o sobrenatural. É simples assim. Então vamos lá, fazer uma oração aqui. A Deus, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, que nos liberta e abre o nosso entendimento, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. E a Ti tributamos toda honra e toda glória. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um proselito. E uma vez feito, o torna filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe? E essas palavras não são mais pregadas. Eu tá com muito tempo. Eu tenho pouco tempo de convertido, tá certo? Mas eu tenho uma vida intensa de pregação, de leitura, não por soberba, mas pela instituição que eu trabalho, meu ministério que Deus me deu, é muito intenso, tá certo? Aqui nós temos 4 cultos, pregamos 4 vezes por dia, temos que ler a Bíblia para poder ter o que pregar, buscar, jejuar, orar, para ter o que falar para o povo, na unção do Espírito Santo e no Evangelho. E o que nós vemos aí é que Jesus ele deixa bem claro aí que esses escribas e fariseus eram filhos do inferno. Mas esses escribas e fariseus, eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas, eles ofertavam, eles dizimavam, né? Mas o que fazia deles filhos do inferno é muito forte essa passagem. O que fazia deles filhos de infernos, a hipocrisia, porque eles não eram sinceros com Deus, eles não respeitavam a Deus, eles gostavam de elogios um do outros. É o que esses homens hoje buscam um do outro, né? O elogio, o aplauso, o reconhecimento, é uma rasgação de seda, é uma idolatria sem fim, tá certo? Temos que ter respeito, mas, meu irmão, idolatrar outro homem, dar glória a outro homem, homem não é nada, homem é pó e cinza, tá certo? Abraão, que foi um homem considerado amigo de Deus, ele se declara: eu sou pó e cinza. Teve a soberba, a audácia de se comparar a alguma coisa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê completamente diferente dessas pregações que a gente vê hoje.
Eu estava com muitos anos, como eu estava falando, que eu nunca ouvi uma pregação, só falo sobre esse versículo aqui. Filhos do inferno duas vezes, né? O proselito. Né? Quer dizer que eles eram convertidos basicamente ao legalismo, né, dos fariseus, tá certo? E no caso do legalismo, eles eram impedidos de receber a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, o cara, além de ser filho do inferno, aí faz da outra pessoa filho do inferno duas vezes. Meu irmão, é por isso que Jesus diz aqui: ai de vós. Mateus 23 é um capítulo que é pouco pregado por esses pregadores itinerantes, por esses apóstolos, por esses bispos, porque desmascara eles mesmos. Me desmascara os meus erros e desmascara qualquer um que se diz ser cristão e quer ser cristão verdadeiro. E não esses cristãos meia boca aí, Nutella, falso, hipócrita. Eu não estou falando de não errar não, irmão. Estou falando de se converter, tá certo? De querer transformação. Aí a hipocrisia deles, que é a falta de respeito a Deus, a falsidade, se vestiam bonitos, né? É tão bonitos vestidos, mas por dentro eram podres, sepulcros caiados, tá certo? Então, isso muito me preocupa hoje em dia, tá bom? Porque o que eu vejo aqui na instituição é que as pessoas que vêm lá de fora das igrejas dão mais trabalho dos que não conhecem o Evangelho. São pessoas soberbas, né? São pessoas cheias de jargões de homens, tradição de homens, tá certo? Modismo, vaidade dos homens, porque esses pastores, eles são referências, né? São influências. Aí a ovelha olha para um pastor metrosexual, aí beleza, vamos ser também metrosexual, tá tudo massa. Porque meu pastor eu também vou ser. Eu encontrei muito aqui, eu tenho muita dificuldade aqui na instituição de cuidar de pessoas que vêm de outras denominações com esses vícios religiosos. Eles não vou dizer que são filhos do inferno, mas estão perto. Porque a simplicidade de Jesus passa longe, a humildade de Jesus passa longe, o querer ser discípulo de Jesus, nem se pensa nisso. O negócio está tão estreito que nem se pensa em ser discípulo de Jesus mais. São amantes de si mesmo, que querem realizar os deleites do coração. Aí você começa a ler a Bíblia, começa a pregar a Bíblia, alguns dizem que é besteira, como eu já ouvi aqui. Isso é besteira. Já fui chamado de radical. Não estou com o ego ferido, não. É a realidade. Porque esses escribas e fariseus, esses hipócritas, estão hoje, nessa geração, fazendo de um novo convertido filhos do inferno duas vezes. Com essas tradições e esses pontos de vista doentios que não é o Evangelho. Tá certo? Aí as pessoas são tão cara de pau que diz assim: olha como eu me pareço com Jesus Cristo. Irmãos, é uma comédia. Eu tô rindo aqui é para não chorar, porque é assim uma coisa devastadora, tá? Eu fico imaginando, porque assim, não querem o senhorio de Jesus, querem
ser servidos. É o que hoje é. Só querem ser servidos. Tem que acontecer, aí vai buscar a Deus uma coisa que está devendo, aí vai pedir a Deus. Por que não tem domínio próprio e só tem o que pode ter? Onde é que está o erro? Vamos para a raiz do erro. A ganância, a cobiça, carne, a falta do fruto do Espírito Santo. Então, esses fariseus hipócritas não vão me fazer filho do inferno, não. Com essas pregações manipuladoras aí, que não prega isso aqui, os ar de Jesus, que eu nunca nem vi. Estou com 13 anos no Evangelho, pela misericórdia, intensamente, lógico. Tá certo? Vivendo intensamente, com erros, com falhas e tudo. Mas eu nunca vi uma pregação sobre usar de Jesus em Mateus 23. Por que será que esses pastores não fazem isso? Eu não estou falando mal da igreja não, irmão. Estou falando mal de pastor que não prega a verdade. Eu falo mesmo. Posso ficar calado? Meu Jesus falou mal dos fariseus, falou mal no sentido de dizer a verdade. Falou mal dos doutores da lei, dos sacerdotes. Então, por que que em 13 anos de ministério não se vê essa pregação dos ais de Jesus? Irmãos, entenda uma coisa, ó, a simplicidade do evangelho é uma coisa tão extraordinária que você pega o versículo limpo e seco, você lê e pratica, o poder de Deus faz coisas sobrenaturais. Não, mas hoje não. Eu vou ter que ouvir Deus falar, ó. Tenho que ir para a igreja ouvir Deus falar. Vai usar o nome de Deus. Rapaz, isso aí tá errado, meu pai. E a Bíblia, e o Espírito Santo, e a tua busca, e a tua intimidade. Escuta Deus falar contigo, não. Quando lê um versículo desse aqui, tu é filho da onde? Tu é filho de Deus? Ou tu é filho, discípulo de um homem? De um fariseu, de um hipócrita? Tem que ir para a igreja que vai usar o profeta. O profeta vai falar, o profeta. Tem o Jesus aqui, rapaz, na mão para falar comigo, meu irmão. Dá honra, glória a homem, rapaz. Homem é caco, é barro, é pó. Esses hipócritas aqui, esses fariseus aqui, esses escribas aqui que conheciam a lei, eles viviam à margem das outras pessoas, se achando melhor, né, enriquecidos pela condição de conhecimento, cheio de vaidades. E Jesus mete o sarrafo. Ô Jesus, esse Jesus aqui é o verdadeiro. Esse Jesus aqui. Aí eu queria saber por que não se prega Mateus 23 nas igrejas. Eu queria saber. Eu queria não, eu quero saber. Por que não se prega Mateus 23 na igreja? Para o povo de Deus saber essas coisas aqui. Isso aqui eu estou lendo só um versículo. Ainda tem outros aqui, né? Tem uns aqui que gostam de ser chamado de pai espiritual. Ah, eu sou teu pai espiritual. Ai, não sei o que e tal. Aí Jesus diz assim, rapaz, é o versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que estás no céu. Nem, se, nem sereis chamados guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Por que isso não é pregado, né? Cada vanglória, né? Tá certo? Se acham
Aí eu tenho 30 anos de ministério. Irmão, Jesus tem a eternidade de ministério. E tu, entre tu e Jesus, quem é que eu vou ouvir? Eu vou ouvir Jesus, irmão. Aí o que eu vejo, até pessoas espirituais que têm entendimento, ficam idolatrando esses hipócritas, esses fariseus da atualidade. Eu vi uma pregação aqui de um pastor aqui, conhecidíssimo, 30 anos de ministério, fora de contexto a pregação do cara. Porque a gente lê Bíblia, irmão. Totalmente fora de contexto. Aí as ovelhinhas que não sabe, engole aquilo ali como se fosse a verdade absoluta. Eu não te dei a pregação porque eu não sou o dono da instituição. Apenas trabalho na instituição, mas porque se eu fosse o dono, uma porcaria daquela não passava por mim não assistir, não. Entendeu? Fora de contexto. Fora da vontade de Deus, do que Deus falou. Meu irmão, o que sai do evangelho é Satanás, é demônio e ponto final, é carne, é soberba e ponto final. E quem estiver achando ruim, rasga a Bíblia, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Fora disso, é cão, é diabo, é demônio, é mundo, é carne, é doença, é neurose, é loucura, é defeito de caráter. Nós somos filhos de Deus, não é filhos do diabo, não. Tá certo? Aí, em certo momento, aí os judeus, né, que não pode falar de judeu, né, de Israel. E se falar de Israel, meu Deus do céu, é blasfêmia. Misericórdia, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Então, irmão, tá aqui, fica Mateus 23. Leia, estude, faça uma pesquisa. Não seja um crente alienado, não. Não precisa fazer teologia, não, para saber disso, não. Só vai fazer um estudo. Hoje tem tantas bíblias de estudo boas, como essa minha aqui, que eu estou lendo aqui pela segunda vez. Tá certo? Lê, estuda. Ah, pastor, é porque eu preciso de uma pregação motivacional, que eu estou tão para baixo. Vá orar, macho. Vá orar. Vai louvar. Vai falar com Deus. Quem que levanta o homem é Deus, mano. Não é grito, não. Não é palavra maliciosa, manipuladora, não. Tá certo? Eu não estou revoltado, nem estou com raiva, não. É porque, irmão, realmente a gente não se escuta os ais de Jesus. Tá no Evangelho. É Evangelho, meu irmão. Evangelho é que liberta. Sai dessa idolatria, mulher de Deus. Sai dessa idolatria, homem de Deus. Ama Jesus. Bota as coisas de Jesus em primeiro lugar. A prioridade é Jesus Cristo. E sempre vai ser Jesus Cristo. Tá certo? Então a paz do Senhor, irmãos, eu acho que é o suficiente, porque eu vou dar mais versículo aqui que Paulo fala e acaba de esbagaçar o negócio. Aí pronto, aí vão rebolar pedra, vão apedrejar. Não se pode mais falar nisso, né? São os homens intocáveis. Pós-cinza, meu irmão. Pós-cinza. Pós-cinza. Pega o evangelho, meu irmão. O ser humano, as almas estão precisando do evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Então a paz do Senhor Jesus fica com Deus. E se Deus quiser, nessa madrugada, nós vamos estar aqui junto de novo para dar glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. A paz.